Então precisamos fazer outra viagem para o exterior, porque isso é só mais um exemplo do porquê você precisa comparecer nas eleições de meio de mandato. Certo, preciso fazer uma série sobre isso, pois tenho vários conteúdos mostrando por que você deve votar nas eleições de meio de mandato. Este é só o exemplo mais recente. Temos uma situação acontecendo em Belfast, na Irlanda do Norte, onde houve outra situação. Tenho coberto várias dessas situações e circunstâncias ocorridas no exterior. Uma das últimas foi em Southampton, onde Henry Nowak, um jovem de 19 anos, talvez 18, foi esfaqueado até a morte por um Sikh no Reino Unido. E houve protestos massivos por causa disso, e da negligência dos policiais, porque o jovem parecia ser branco. Então parecia que havia algum tipo de viés racial ali, talvez. Quem sabe? Mas eles estavam prendendo ele enquanto ele dizia que tinha sido esfaqueado e que não conseguia respirar. E dava para ver claramente que as mãos dele estavam ficando pálidas enquanto tentavam algemar esse homem. E então, eventualmente, sabe, ele parou de se mexer e infelizmente faleceu, deitado no chão algemado depois de ter sido esfaqueado por alguns imigrantes ilegais que nem sequer foram presos. E temos outra situação em que um imigrante ilegal em Belfast, na Irlanda do Norte, acabou imobilizando um cara no chão e tentou. Não há como suavizar. Ele tentou decapitar o homem em plena luz do dia. Sim, um imigrante ilegal, um cara que depois descobrimos que estava tentando ajudar o homem, alguns dias antes a se mudar para o apartamento onde ele acabou ficando. Sim, ele tentou matá-lo em plena luz do dia. E claro, o vídeo está online. Não vou mostrar esse vídeo para vocês por motivos óbvios. Não vou mostrar um homem quase sendo decapitado em plena luz do dia. O YouTube não iria gostar muito disso. E é bem horrível, ok? Tenho certeza de que a maioria das pessoas não quer ver algo assim porque foi bem sangrento. Mas é isso, Belfast é outra cidade no Reino Unido que está pegando fogo. Dá uma olhada. Um áudio se destacou. Richard Tice, onde quer que esteja, preste atenção. Foi o Rob. Bom dia, Jess. Indo pro trabalho, como de costume. Ouvindo você falar sobre o que houve ontem à noite em Belfast, toda essa agitação. Bem, sim, com razão você não deve aprovar o que aconteceu. O que mais as pessoas podem fazer? Eles não estão ouvindo. A classe política não está ouvindo. Essas pessoas que estão vindo ilegalmente para cá são estupradores, terroristas. Eles estão vindo para cá. É como colocar um lobo entre ovelhas. Você lhes deu um monte de alvos fáceis, sem investigá-los ou fazer nada. Tudo o que você fez foi largá-los em um lugar onde eles podem causar estragos. De onde eles vêm, adivinha? Não existe lei. Se podem fazer o que quiserem, vem pra cá. Aqui há advogados pagos pelos contribuintes. Eles ganham uma casa confortável, água encanada, TV a cabo, academia, passes de ônibus. Eles podem literalmente ir onde quiserem e causar confusão. E quando eles fazem isso, as pessoas que impõem isso pra gente, adivinha? Eles dizem, não fique chateado, não faça nada, não saia por aí causando tumulto. Vou te dizer, pare de estuprar e talvez não precise justificar, porque esse país está à beira do colapso. Eles não aguentam mais ver pessoas sendo esfaqueadas, estupradas, explodidas. Você escolhe. Vocês impuseram isso pra gente nos últimos 24, 30 anos. Desde que Blair falou, vou esfregar isso na cara de vocês. Pois é, o que vai volta. E eu acho que a classe política vai levar um puxão de orelha muito, muito, muito grande. Então você ouviu um pouco disso aí. Situação maluca, maluca acontecendo, cara. E aqui estão algumas imagens das ruas sendo incendiadas, porque, claro, as pessoas estão revoltadas na Irlanda do Norte. Não posso mostrar o vídeo por causa da música de fundo. É isso. Incendiadas. E não só isso. O povo da Irlanda do Norte está tão revoltado que eles estão literalmente parando veículos. Parando veículos e garantindo que os ocupantes desses veículos não sejam imigrantes ilegais. Eles já se cansaram.
O povo já se cansou. Canso dessa hesitação da esquerda, desse papo de os dois lados. Vamos tentar manter duas ideias ao mesmo tempo. Vamos discutir a extrema-direita enquanto assistimos a um homem sendo decapitado nas ruas. Esse não é o momento para discutir a influência da extrema-direita e depois mencionar alguém sendo decapitado. Por quê? É grave. Porque se a gente não falar sobre isso... Não, eu não vou. Eu vou terminar. Eu vou deixar... Eu vou... Não, eu não terminei. Eu não terminei. Eu só estava deixando isso no ar para o público tirar suas próprias conclusões. Há uma conexão direta entre quem diz que devemos focar na linguagem e a violência nas ruas. Nana, você está certa. As pessoas não ouvem. Nosso povo não é escutado. Quando você sente que não é ouvido, parece não haver alternativa além da violência. Concordo com você. Isso não é certo, mas é da natureza humana. Infelizmente, políticos suprimiram por muito tempo narrativas sobre gangues de estupro e imigrantes ilegais. Mas agora, com Henry Novak e os eventos desta manhã, há imagens. Você não dá para desver o que você viu com os próprios olhos. Agora, com tantos vídeos, não podem mais dizer que são casos isolados, pois isso já mostra uma tendência que derruba a narrativa deles. Precisamos viver juntos em harmonia multicultural para tudo ficar bem. Eles devem compartilhar nossa raiva e empatia, senão haverá mais violência. Quero dizer, é lamentável, mas é para esse caminho que tudo isso está indo. Com certeza. Isso está indo para um caminho muito ruim. Chegou ao ponto em que, além de pararem veículos na rua, eles estão indo até onde o governo alojou esses imigrantes ilegais e estão incendiando as estruturas de moradia. Sim, o governo do Reino Unido foi lá e deu moradia para esses imigrantes ilegais. Especificamente para eles. E o povo se cansou, então eles estão indo lá e literalmente colocando fogo nisso. Não, larga o telefone. Não, larga o telefone. Socorro! Abaixe! Sim. Indo até onde esses ilegais estavam alojados e literalmente colocando fogo no lugar. E o clímax disso é... O que você acha? O que você acha? Como isso termina? O que você acha que vai acontecer? Se o governo continuar ignorando o povo e dizendo para as pessoas que, olha, você é um extremista de extrema direita se não quiser viver em harmonia com ilegais do Sudão. Você é um terrorista. Você é o terrorista. Você é a pessoa má. Enquanto isso, você tem pessoas da Irlanda do Norte sendo decapitadas no meio da rua ou quase, porque o cara acabou não tendo aqui a cabeça cortada. Mas o indivíduo sudanês definitivamente tentou. Com certeza, se não tivesse havido pessoas ali para impedir, nós 100%, ou aquele cara 100%, teria perdido a cabeça naquele dia. Teria perdido. 100%, ele estava imobilizado no chão. Já parecia ter ocorrido uma briga antes, pois havia sangue por toda parte. Ele perdeu um dos olhos na briga, então talvez até sangue saísse do olho. Estava um pouco mais afastado, então não dava para ver muitos detalhes, mas dava para ver claramente que o homem estava sangrando. Ele está no chão imobilizado e o homem tem uma faca. Dava para ver claramente ele avançando e tentando atingir a garganta do homem antes de várias pessoas intervir para pará-lo. Se aquelas pessoas não estivessem lá, ele estaria morto. Ouça este senhor e me diga sua opinião sobre isso. Você acha que ele está certo? Você acha que ele está errado? Por que ou por que não? Confira. A guerra civil está chegando, e agora é a hora de realmente... Está chegando. Agora. Já faz muito tempo que está chegando. A esquerda está muito, mas muito quieta. A esquerda liberal lunática está bem quieta hoje na internet, e com razão, pois até eles devem estar acordando agora e pensando, que porra é essa? Isso já passou dos limites da piada. Ele está certo? Está errado? Por que ou por que não? Quero dizer, há protestos em todo o Reino Unido, inclusive lá em Southampton, onde Peter ou Henry Nowak, o senhor de quem falei antes,
foi morto. Queremos justiça. Todos os nossos amigos. Queremos justiça. Todos os nossos amigos. Sim. Que pena. Que pena. Quer dizer, protestos estavam marcados por todo aquele país, de cima a baixo. Você escolhe a cidade. Eles tiveram um protesto, certo? Em todo lugar. Em todo lugar. Eles estão cansados disso. Eles estão cansados disso. É vergonhoso ter chegado a esse ponto. Aqui está. Na verdade, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está dizendo a todos para manterem a calma. Unidos em pedir calma e determinados a restaurar a ordem, apoiar a polícia e todos aqueles que estão na linha de frente e garantir que a justiça seja feita. Mantenham a calma enquanto seu país está sendo invadido e seu povo está sendo decapitado nas ruas em plena luz do dia. Mas mantenham a calma. Mantenha a calma. Tenho tudo sob controle. Fui eu que os coloquei nessa situação. Pode acreditar que vou tirar vocês dessa. Mantenham a calma. Mantenham a calma. Mantenham a calma. Agora, felizmente, tiramos os democratas do poder, porque isso facilmente poderia ter acontecido conosco. Se os democratas tivessem vencido, acha que fechariam a fronteira? Nem de longe. Eles teriam escancarado a fronteira, ainda mais do que já estava antes, e eles não teriam se importado. Sabe por quê? Porque eles saberiam que teriam mais 4 anos para fazer isso. Eles não precisariam agir até, talvez, as eleições de meio de mandato. Certo? Você abre a fronteira por 1 ano e meio antes das eleições de meio de mandato, depois fecha, reforça a segurança e faz discursos agradáveis. Talvez você aprove uma lei, certo? Só para parecer que está tentando fazer alguma coisa. Mas aí, já é tarde demais. Você já deixou entrar vários, milhões de pessoas, imigrantes ilegais neste país, então agora não faz diferença. Você já fez o seu trabalho. Agora você faz um teatro para dizer, viu? Resolvi o problema. E algumas pessoas acreditariam nisso. Felizmente, a gente não caiu nessa. Mas mais uma vez, se você precisava de outro motivo para votar nas eleições de meio de mandato, tá aí. Tá aí. A menos que queira que isso vire os Estados Unidos, é melhor você aparecer. É melhor você aparecer, mesmo para pessoas como Susan Collins no Maine. Sim, eu sei que ela é uma rhino, tanto faz, eu não me importo. Eu não me importo. Qual é a alternativa além de Susan Collins, Graham Plattner, um cara que literalmente tinha uma tatuagem nazista no peito? Parece que toda semana surge outro escândalo sobre esse homem. Um comunista descarado. Ok, então você prefere isso ou Susan Collins? Sempre ouvi que algo é melhor do que nada. Certo? Eu prefiro ter alguns dólares do que nenhum. Quero dizer, é só bom senso. Sim, eu preferiria ter todo o meu dinheiro, claro. Mas também, se minhas opções são alguns dólares ou nenhum dólar, eu vou ficar com alguns. Eu vou dar um jeito. Beleza? Então esse é o meu raciocínio sobre isso. Até mesmo pessoas como Susan Collins e acho que vi Lindsey Graham acabou de vencer sua eleição primária. Entendemos. Entendemos, certo? Mas no fim das contas, eu prefiro ter algo do que nada. Se essas pessoas vencem as primárias, a escolha é entre elas ou um democrata. É simples. Sinto que já eliminamos muitos republicanos de fachada. Não dá para eliminar todos os republicanos de fachada de uma vez, pois você pode acabar elegendo um democrata ao indicar alguém cujo nome o público ainda não conhece. Você precisará gastar milhões apenas para tornar o nome deles mais conhecido. Beleza. E você só pode fazer isso até certo ponto. Você só tem uma quantidade limitada de dinheiro para dividir entre tantas pessoas diferentes.
Porque eu ouço as pessoas dizendo, cara, a gente tem que se livrar da Lindsey Graham. Temos que nos livrar da Susan Collins. Temos que nos livrar dessa pessoa. Temos que nos livrar daquela pessoa, desta pessoa, daquela pessoa e daquela pessoa. E é assim, você não pode se livrar de todo mundo de uma vez só. Você só tem uma certa quantia de dinheiro. Se fizer isso, vai eleger os democratas. Para mim é questão de bom senso. E é um dos motivos pelos quais eu não consegui entrar para a política. Porque eu olho para o tio Trump e vejo por que ele não foi para cima do Lindsey Graham do jeito que muita gente queria, ou para cima da Susan Collins do jeito que as pessoas gostariam, porque ele está pensando a longo prazo. Você não pode simplesmente tirar todo mundo de uma vez. Isso não vai funcionar. Vai acabar saindo pela culatra, com certeza 100%. Especialmente em um ano como este, em que a maré deveria estar a favor dos democratas, certo? O histórico das eleições de meio de mandato deveria favorecer os democratas com o vento a favor. Isso só não aconteceu 3 vezes nos últimos 100 anos. Você vai ter que gastar uma quantidade enorme de dinheiro só para recuperar isso. E ainda tem todas essas pessoas novas para quem você precisa criar reconhecimento de nome. Algumas pessoas vão acabar ficando de fora, e isso não é o que você quer. Eu prefiro manter Lindsey Graham do que deixar um democrata ocupar o lugar dele. Claro, ele é um rinoceronte? Sim, mas ainda é melhor que nada. Os democratas não votarão conosco de forma alguma. Pelo menos Lindsey Graham às vezes vota. A mesma coisa com Susan Collins. Entre alguns dos outros rinocerontes, certo? Eu sinto que fizemos um trabalho fantástico de manter a postura quando se tratava de "Ei, aquele rinoceronte se foi". Foi exatamente isso que fizemos. Quando nós miramos em um rinoceronte específico, garantimos que ele perdesse a corrida. Garantimos que eles perdessem a corrida. Certo? E assim, o palco já está montado. No próximo ciclo, em 2028, John Thune e Lisa Murkowski estarão na mesa. Eles vão embora. Vamos ter outros rinos dos quais podemos nos livrar também? Sim, provavelmente vamos nos livrar de mais alguns rinos nesse processo. Vão sobrar alguns rinos? Com certeza vão, porque mais uma vez não vamos conseguir nos livrar de todos eles. Mas adivinha, esse número continua diminuindo e nós mantemos nossa maioria. Então é isso. Eu sei que fui meio prolixo. Desculpa por isso, mas eu precisava desabafar. Eu tenho visto muito disso na internet. E às vezes é frustrante porque, sabe, eu não sinto vontade de responder toda vez que vejo, tipo, temos que nos livrar da Susan Collins, e temos que nos livrar do Lindsey Graham, e temos que nos livrar de todos os rhinos, temos que nos livrar. E não, essa não é a melhor estratégia. Eu entendo. Também não sou fã deles. Pode confiar, não sou mesmo. Ok, mas eu também quero vencer. Eu também não quero devolver o poder para os democratas. A gente já viu como isso funciona. Vemos o resultado quando você faz isso, esses esquerdistas. Então é isso. Comentem o que acham e suas opiniões abaixo. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, você está motivado a participar dessas eleições de meio de mandato com base em tudo que eu venho mostrando para vocês até agora, incluindo o vídeo de hoje? Me avisem aí. Se cuidem. Paz e amor. Tô indo nessa.